5, eu acho que com isso a gente respeita quem chegou no horário. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês a presença. Esse é um evento que faz parte de uma educação continuada que nós fazemos com a Bayer, né, dentro da parceria da Bayer com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Mato Grosso do Sul, e são várias webinars sobre temas variados, sempre com vistas à saúde da mulher na menarqume, na gestação e no climatério e menopausa. Hoje, então, nós temos a doutora Elaine Milanês, a doutora Elaine, a Nádia, quem a convidou, né, Nádia? E a doutora Elaine, ela é professora assistente de obstetrícia da ela é membro do Comitê de Transmissão Vertical do Ministério da Saúde e diretora da Divisão de Obstetrícia do Hospital da Mulher, CAISME, da Unicamp. A doutora Elaine vai falar hoje com a gente sobre sífilis na gestação, e a gente vai ter uma conversa e depois vamos abrir para bater um papo sobre aquelas dúvidas que a gente tem infindáveis sobre o VDRL, positivo, negativo, titulação, trato, retrato, não trato, né? Dá quase uma música do Caetano Veloso isso, o VDRL e nós, né? Então, Elaine, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, e estamos todos aqui juntos mais uma vez para aprender contigo. Bom, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar de assuntos aí que a gente está numa caminhada aí há algumas décadas, né, já, infelizmente. Eu falo que agora já não dá mais para esconder, né, a idade, então vamos lá, vamos enfrentar. Então, eu trabalho na Unicamp com infecções na gestação desde 1990, eu atualmente coordeno um ambulatório de infecções na gestação e desde 2000 que a gente faz um trabalho junto com o Ministério da Saúde na tentativa de determinar condutas enfim, manejo adequado para prevenção tanto do HIV quanto sífilis e as hepatites virais também, né? Então vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês um pouco sobre isso e depois discutindo dúvidas que todos temos, né? Na realidade, a gente tem bastante dúvida em relação ao segmento. O sífilis, o grande problema é o laboratório, que é falho, mas a gente tem que se virar com o que é possível, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Eu não sei se a Gisela, secretária de vocês... Tá disponível para compartilhar, doutora. Só fazer o mesmo procedimento de novo. Entrou? Entrou. Acho que tá ótimo. Bom, a ideia, então, um pouco era conversar com vocês sobre a questão de sífilis em grávida, e essas reticências é porque a gente que está nessa batalha contra a sífilis congênita há muitos anos, infelizmente a gente não conseguiu ter um enfrentamento adequado desse problema e ter, de fato, um resultado tão positivo como a gente conseguiu no enfrentamento da infecção pelo HIV, né? Então, vamos conversar um pouco sobre a doença, sobre o diagnóstico clínico, laboratorial e a condução da grávida, o que a gente pode tentar fazer aí para melhorar essa situação, né? Então, a sífilis, ela é causada por uma bactéria, que é uma espiroqueta, o Treponema pallidum, que tem esse nome porque tem essa haste toda enrolada, né, espiralada. Ele é um agente bastante imaturo do ponto de vista genético, ele tem um único cromossomo ao longo dessa haste, e, na realidade, ele não tem nenhuma capacidade de produzir resistência à penicilina, ele não consegue induzir resistência pela sua imaturidade genética. Então, esse não é um problema da nossa dificuldade de enfrentamento da doença, mas é um agente que se dissemina por todo o corpo e tem uma capacidade de causar lesão por processo inflamatório e endarterite obliterativa, onde ele se instalar e causar a infecção presente. Então, a gente realmente, nos anos 50, a gente teve uma expectativa de erradicação da sífilis depois da Segunda Guerra, pela descoberta da penicilina.
A gente segue sendo altamente sensível à penicilina, não existe caso de resistência de treponema à penicilina, e realmente, depois do evento penicilina, a gente observou uma redução de casos até meados dos anos 50. A partir dos anos 60, volta a aumentar pela liberação sexual, a revolução sexual, novas campanhas foram feitas, houve queda nos anos 70, e a partir dos anos 80, novamente, em associação com a epidemia do HIV, nós voltamos a ter um problema sério com relação a sífilis em adultos e sífilis em grávidas e, consequentemente, sífilis em crianças. A gente não entende muito por que a gente não conseguiu ainda enfrentar de maneira adequada esse problema. Se sífilis tem um diagnóstico, um tratamento, cura e prevenção disponíveis e de muito baixo custo, o VDRL custa menos de 30 centavos, a prova treponêmica mais cara e não passa dos R$ 2,50, então a gente não entende muito por que a gente não consegue enfrentar de maneira adequada. O tratamento segue sendo o mesmo desde a década de 40, a velha e boa penicilina, e não existe relato de resistência do treponema à penicilina. Já temos relatos de resistência com azitromicina, mas não com penicillinâmicos. Então, a gente tem muitas dúvidas ainda de quem trabalha com isso no dia a dia, por que a sífilis congênita ainda é um problema tão prevalente, não é uma característica só nossa de país menos desenvolvidos, Estados Unidos, Europa também enfrentam um problema sério com a questão do enfrentamento de sífilis em adulto e da sífilis congênita, e a gente não consegue entender por que a gente não conseguiu um sucesso paralelo ao da prevenção da transmissão vertical do HIV, que o sucesso nosso foi estrondoso, nós temos cifras hoje bastante controladas e cidades sendo já certificadas como isentas de transmissão vertical do HIV. Então, onde que a gente tem falha, o que a gente pode de fato fazer, né? A gente vai tentar comentar um pouco aí ao longo da aula. Esse foi um artigo já bastante antigo, publicado em 2007 pela doutora Luísa Matida, que era nesse momento e ficou até, infelizmente, a sua morte como coordenadora do Comitê de Transmissão Vertical do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, do CRT, e, na realidade, a Luísa foi uma pessoa que fez um grande marco aí no enfrentamento da sífilis, né? No projeto Nascer, que era testagem rápida para HIV no parto, ela conseguiu colocar junto a testagem de sífilis na tentativa de enfrentar um problema que, no mínimo, era 4 vezes mais prevalente que o HIV naquele momento. E, na realidade, aqui, nesse artigo, que ela coloca é a dificuldade da interpretação sorológica, da postura dos profissionais de saúde, da não valorização da sorologia com titulação baixa como problemas importantes, além de todo o contexto de ter uma enorme ocorrência aí de sífilis em adulto. Então, como que a gente consegue rastrear e tratar a sífilis na gestação? Muitas campanhas foram feitas em todo o mundo, né? Campanhas encampadas pelo CDC nos Estados Unidos, pela Sociedade Canadense, várias campanhas, né, do Estado de São Paulo e nacionais na tentativa de fazer um controle da sífilis congênita. Essas campanhas focavam muito a mulher grávida na tentativa de que ela procurasse atendimento e procurasse a realização da sorologia. Mais recentemente, com a detecção de que a figura do papel do médico e do profissional de saúde, né, do enfermeiro, de quem está na área de saúde e lida com essas mulheres, teria um papel importante na cura desse problema. Então, as campanhas voltaram a se sensibilizar, além das grávidas, também os profissionais de saúde que atendem essas mulheres. E só para a gente ter uma ideia, a sífilis está dispersa, esse é um mapa de 2015, foi o último mapa mundial aí que a OMS publicou em relação à ocorrência de sífilis no mundo. Então, aqui são dados relatados desde 2005 até 2015, e veja que o mundo inteiro tem ocorrência de sífilis, tá certo? As áreas mais escuras são as que têm problemas mais sérios, então, óbvio que leste asiático e África têm problemas sérios, mas a América do Sul também, vocês vejam que ainda enfrenta cifras bastante ruins na ocorrência de sífilis em grávidas, né, e sífilis congênita também. Só para a gente ter uma ideia da dimensão desse problema em mundo, são 2 milhões de grávidas afetadas anualmente, 70% delas terão resultados adversos, são 300 mil crianças com sífilis congênita, 500 mil de abortos e morte perinatal, quase 300 mil crianças com baixo peso prematuras, e na África, como a gente viu que é uma situação bastante preocupante, 1/3 dos natimortos que ocorrem naquele continente são secundários à sífilis, isolados ou isoladamente ou associados à infecção pelo HIV. E tudo isso são situações evitáveis se eu conseguir fazer
uma maneira adequada de diagnóstico e tratamento dessas mulheres durante o período gestacional. Então, essa foi uma meta-análise publicada pela OMS, já tem aí seus quase 8 anos, mostrando que perda fetal e natimortos são no mínimo 20% mais frequentes em mulheres que têm sífilis, a mortalidade neonatal é no mínimo 10% mais frequente, e prematuridade e baixo peso quase 6% mais frequentes na população que é identificada com sífilis durante a gravidez. Só para se ter uma ideia, esse trabalho que analisou dados de diversos países do mundo mostrou que a chance de uma mulher que apresenta sífilis na gravidez ter um resultado adverso foi de mais de quase 70%. Então, é uma situação que preocupa. Os americanos também estão enfrentando um problema com a recrudescência da sífilis, tiveram um enfrentamento interessante no final aí de 2000, 2008, 2010, observaram uma queda até 2011, que se sustentou num platô até 2013 e volta a aumentar a partir de 2014, principalmente associado ao aumento importante da ocorrência de sífilis na população de adultos jovens daquela população. A gente sabe que, no mínimo, já desde os anos 90, sífilis é no mínimo 4 vezes mais prevalente que o HIV, mas ela, por ser um primo meio pobre, ela é pouco valorizada. E uma das questões que é importante, nos preocupa em relação à sífilis em grávidas, é que, vejam, esse foi um trabalho feito pelo Ministério da Saúde nos anos de 2004 e 2005, na tentativa de avaliar qual era o estágio da doença que as grávidas e os adultos jovens apresentavam. Então, eles investigaram, fizeram um estudo de soroprevalência em 6 grandes capitais brasileiras, né, que tinham população bastante significativa, em trabalhadores da indústria, em grávidas e em homens e mulheres que frequentavam clínicas de DST. E qual não foi a surpresa? Que a prevalência em gestantes foi de 2,7%, não muito longe da prevalência de mulheres que frequentavam clínicas de DST, que era 3,5%. E a maioria dessas mulheres grávidas, 86% delas, se apresentavam em fase latente da doença. O que é a fase latente? É a fase de silêncio clínico, no qual eu só vou identificar a paciente a partir da realização do seu rastreamento sorológico. E, objetivamente, geralmente com VDRLs de título baixo. Então, normalmente, inclusive até VDRL podendo estar negativo nessa fase com prova treponêmica positiva. Então, isso é um grande problema, que é a prevalência da doença latente nessas mulheres e a alta prevalência de grávidas portadoras de sífilis. Os dados mais recentes seguem aumentando, então aqui as colunas azuis mostram sífilis adquirida na população brasileira, em laranja o crescimento de sífilis em grávidas ao longo dos anos, e infelizmente, se mesmo a gente tivesse aumento na população de adulto jovem, que aumentasse a ocorrência na gestação, se essa grávida fosse rastreada e tratada, a gente não deveria observar essa tragédia que é 9 em cada 1.000 ou 10 em cada 1.000 crianças nascendo com sífilis congênita. Ou seja, a sífilis congênita continua aumentando mais ou menos de acordo com o aumento de sífilis em grávida, porque a postura no pré-natal não está sendo adequada. Aqui, pelas diferentes regiões do país, né, região sudeste e a região sul tem as maiores prevalências em adultos jovens e também em gestantes, mas, obviamente, a gente sabe também que esses são os locais onde ocorre a maior testagem e o número populacional, aqui são números absolutos, e isso é uma preocupação. Então, aqui o gráfico de sífilis em grávidas, né, que vem num crescendo já há mais de 10 anos, infelizmente, acompanhando isso, a sífilis congênita em crianças menores de 1 ano, e se a gente, houve muita discussão se de fato isso é real ou se a gente deixou o critério diagnóstico tão sensível para a sífilis congênita que nós estamos falseando e tendo resultados falsos positivos. Se fosse isso, a gente não observaria essa situação, que é o aumento da mortalidade infantil por sífilis congênita nos últimos 10 anos em todo o país e todas as diferentes regiões. Então, só para você ter uma ideia, em uma década, de 2000 a 2013, foram 1.241 mortes em crianças. O número de grávidas com a doença passou de quase 2.000 em 2005 para 21.300 em 2013. Nós tivemos uma alta na população de grávidas de mais de 1.000%. Isso é um dado preocupante. E, obviamente, um crescimento de 135% na doença congênita, que é também uma grande preocupação. Foram quase 14.000 crianças nascendo com infecção congênita em 2013. E por que isso acontece? Ou o diagnóstico não é feito porque não se conversa com a paciente,
ou a sorologia não é realizada, e hoje a gente está brigando para realizar uma sorologia por trimestre, não apenas no primeiro e terceiro trimestre, mas mesmo assim, os dados mais recentes de uma avaliação do ano passado, em grandes maternidades com mais de 500 partos ano, que foi avaliado para ver o enfrentamento da questão do HIV e da sífilis, nós vimos que só 60% rastreavam no momento do parto. Então, isso é também uma preocupação que acaba aumentando a probabilidade dessa criança nascer infectada. A interpretação inadequada. Algumas pessoas ainda levam o conceito de que VDRL de título baixo, 1 para 1, para 2, 1 para 4, é cicatriz e eu não preciso fazer nada, isso é um erro, nós vamos ver ao longo da aula. Não reconhecimento dos sinais maternos de sífilis, né? Então, vê um racho cutâneo, imagina que é uma reação alérgica e não pensa no secundarismo. E hoje a gente está vendo cada vez mais mulheres sintomáticas, o que era exceção no passado. Falta de tratamento da parceria sexual ainda é um problema bastante sério de norte a sul do país, e, obviamente, a dificuldade de comunicação, muitas vezes, entre o pré-natalista e o pediatra que vai atender essa criança, na questão da interpretação da resposta sorológica dessa mulher no pré-natal. E sífilis, hoje, é já considerado, nos últimos 10 anos, o melhor marcador de qualidade do pré-natal. E, infelizmente, é um marcador da má qualidade. Esses aqui foram os casos notificados no nosso serviço há um tempo atrás. Nós tivemos aí, das crianças nascidas com sífilis em nossa instituição, 87% eram nascidos vivos, mais de 80% dessas mulheres fizeram pré-natal e mais de 60% com mais de 7 consultas de pré-natal. Então, isso realmente é uma preocupação. Não é a falta de acesso ao pré-natal, mas é a má qualidade da atenção pré-natal. Então, só para a gente recordar rapidamente, a partir do momento que a gente entra em contato com o treponema, a taxa de ataque do treponema é extremamente elevada. De cada 3 indivíduos, um se infecta num único evento de contato. A partir desse contato, em média, pode demorar 1 semana até 3 meses, vai apresentar a lesão compatível com a fase primária da doença, que é essa lesão ulcerada, de bordo elevado, fundo limpo, não dolorosa, que é o cancro sifilítico. Nesse momento, o VDRL não tem capacidade diagnóstica, ele vai estar positivo numa pequena porcentagem de casos na fase inicial, no momento inicial da fase primária, mas a transmissão vertical ocorre em 100% das crianças. Doença recente na grávida é igual à criança infectada. Bom, o problema é que o cancro, mesmo sem tratamento, entra em remissão. Depois de 1 a 3 meses, essa mulher vai evoluir para a fase de secundarismo. Nesse secundarismo, o grande marcador clínico são os rachos cutâneos, que pegam palma de mão e planta de pés, mas nós vamos ver que existem outras situações, o condiloma plano, eventualmente outros diagnósticos, né, de sinais clínicos possíveis. Nesse momento, o VDRL, a prova não treponêmica, é sempre positiva e a minha transmissão vertical fica ao redor de 90%. Doença recente tem alta treponemia, um risco elevadíssimo de transmissão vertical. Mas mesmo sem tratamento, o secundarismo evolui. Em 1 a 3 meses, essa mulher evolui para o que a gente chama de latência precoce, que voltou a ser considerado 1 ano a partir do contato da paciente. Nessa fase, geralmente, o VDRL tem títulos baixos já, e eu posso ter uma recaída em 25%, 1 de cada 4 indivíduos pode fazer nova sintomatologia, e após 1 ano ela evolui para latência tardia. Nesse momento, o VDRL pode estar baixo, inclusive negativo, mas eu apresentar risco de transmissão vertical, que fica ao redor de até 30%. Na evolução da latência tardia, em média, depois de anos ou décadas, eu posso ter remissão da doença, na maioria dos casos, ou 1/3 poderá evoluir para a fase de terciarismo, e aí eu posso ter várias manifestações, a fase benigna com lesões de pele, em 16% dos casos, em 10% as alterações cardiovasculares, a neurosífilis em quase 10%, inclusive com aparecimento de doenças psiquiátricas nesses indivíduos. Então, o grande problema, como a gente viu, é que a latência tardia, o VDRL é de título baixo ou negativo, e se a gente for considerar essa fase de silêncio clínico, as grávidas do nosso país, 80%, 86% estão nessa fase. Ou seja, se eu não fizer o rastreamento sorológico, eu não identifico essa mulher, e se eu não valorizar o VDRL de título baixo e fizer a prova treponêmica associada para não deixar escapar aqueles que são negativos, eu não trato essa paciente, ela dá à luz uma criança infectada em 1/3 dos casos.
Então, aqui algumas manifestações, né, da maneira como o cancro se apresenta. No homem, geralmente, ele está na coroa da glande. Na mulher, não é a forma mais comum, está em genital externo. Geralmente, ele está escondido lá no fundo vaginal, no colo do útero. Portanto, ele passa despercebido. Mas hoje, como o sexo oral é uma forma comum de contaminação, aqui nós estamos vendo um cancro em resolução nessa rima labial, que foi erroneamente confundido com herpes, e essa lesão em lábio inferior, que erroneamente foi confundida com carcinoma de boca. No secundarismo, classicamente, eu posso ter rachas mais evidentes como esse abaixo, ou mais suaves. Eles pegam tradicionalmente palma de mão e planta de pés, são não pruriginosos, isso é uma característica bastante importante para diferenciar de reação alérgica. Ainda posso ter essa alopecia em caminho de rato ou condiloma plano, que são lesões que frequentemente essas mulheres acabam procurando clínicas de patologia cervical e são muitas vezes confundidas com lesões HPV induzidas. No terciarismo, que é a forma que costuma evoluir depois de anos ou mais comumente décadas, eu posso ter então a lesão de pele, a goma sifilítica, que pode desencadear essa reação inflamatória importante, com perda tecidual e fibrose, e essa é a sucessão de lesões que aparece na doença da criança. Então, a criança apresenta nos diferentes órgãos uma reação inflamatória importante, com perda tecidual e fibrose cicatricial, e ela perde a função do tecido que foi acometido. Aqui a gente tem uma lesão em fundo de olho extensa, e aqui outra goma sifilítica, já numa forma que a gente chama de virchoviana, e aqui o acometimento cardiovascular, frequentemente pegando arco aórtico e válvula óptica, né, levando a insuficiência grave e risco de rotura de arco aórtico. Né? A gente costuma dizer que quem não pensa em sífilis não faz diagnóstico, porque sífilis das doenças infecciosas é que é mais comumente, aí a gente diz democrática, ela pega todos os órgãos e é capaz de desencadear lesão em todos eles. Então, eu sempre brinco com os alunos que, independente da especialidade que você tiver, você corre o risco de atender uma mulher ou um indivíduo com sífilis, e se você não estiver atento a isso, você deixa passar despercebido esse diagnóstico. Em relação ao acometimento fetal, essa é uma placenta destruída por uma infecção sifilítica, e o agente, ele alcança o feto da mãe, então, para o feto, por via hematogênica, em qualquer época da gravidez, mas como ela é um agente grande, quanto mais avançada a gestação, mais permeável essa placenta, portanto é maior o risco, e quanto mais recente for a sífilis, maior a treponemia dessa paciente, portanto também maior o risco de infecção fetal. Então, só para a gente ter uma ideia da repercussão para o feto, doença recente não tratada, 100% de bebês acometidos, metade deles com prematuridade, natimortalidade ou mortalidade neonatal, sífilis é a doença infecciosa que mais mata fetos no ambiente intrauterino, e metade das crianças com sífilis congênita. Então, sífilis recente não tratada é igual a criança infectada. Na latência recente, 70% de crianças saudáveis, porém 30% evoluindo com prematuridade, natimortalidade e sífilis congênita. Na latência tardia, que é a situação que mais comumente as grávidas desse país se encontram, de 20% a 60% de crianças normais, mas nós temos aí 40% com sífilis congênita, incluindo quase 20% de natimortos e 20% de prematuros. Então, na criança, eu posso ter formas exuberantes como essa lesão, essa epidermólise bolhosa, é clássica de criança que adquiriu a infecção tardiamente no ambiente intrauterino, então ela nasce com manifestação clínica exuberante. Eu posso ter criança que nasce com hepatoesplenomegalia grave, com acometimento de medula óssea, né? Então anemia, plaquetopenia, distúrbio de coagulação secundário a isso. Isso aqui, obviamente, pode evoluir com uma forma grave e levando à mortalidade. Posso ter alterações de epífises distais, né, levando essa tíbia meio torta, que é a tíbia em sabre. Posso ter hidropsia fetal, essa criança evolui com uma anemia grave por infestação de medula e ela pode fazer um coro anêmico, inclusive evoluindo para óbito intraútero. Hidropsia fetal no ultrassom, o exantema bolhoso que nós vimos na lâmina anterior. E aqui uma criança de baixo peso, que pode ser também uma única manifestação da sífilis congênita. Dos dados hoje de Brasil, 75% das crianças que nascem com doença congênita são assintomáticas ao nascimento, quer dizer, 3 em cada 4, se eu não fizer o exame na mãe, eu não identifico a criança infectada.
Algumas lesões que podem evoluir, então aqui nessa sequência de baixo dessas crianças é a evolução que acontece nos tecidos. Então eu tenho um processo inflamatório, uma coriza mucosanguinolenta aqui, necrose e perda tecidual e depois fibrose e retração. E isso acontece em qualquer tecido infectado, em nível cerebral, pancreático, hepático, onde o treponema se instalar. Essa fronte olímpica, esse nariz em cela também são muito característicos da sífilis congênita não tratada. E os dentes de Huntington, que são esses dentes com a chanfradura central, ou palato em ogiva, ou palato fendido, também podem ser achados no período neonatal. Então, o que a gente tem que fazer para tentar evitar toda essa tragédia de evolução neonatal? Então, obviamente, rastrear a grávida. De que momento? Então, o ideal é fazer sorologia no início do pré-natal e do terceiro trimestre, de novo na admissão para parto ou aborto. Aí, a gente ainda não conhece no Brasil qual é, de fato, a representação da sífilis como indutora de abortamento na nossa população. Os dados, objetivamente, né, notificados ainda são muito escassos. E como a gente rastreia? A gente vai comentar agora da questão laboratorial, mas lembrando sempre que VDRL sozinho nunca deve ser feito em gestante. Eu sempre tenho que ter a prova treponêmica, porque na latência tardia eu posso ter VDRL negativo. Então, até o final aí dos anos 2000, 2010, a gente considerava que a associação VDRL com prova treponêmica era a melhor relação custo-benefício para diagnóstico. Hoje a gente tem outros testes treponêmicos, os informatizados, como a geração imunoenzimática, o ELISA, ou mesmo a testagem rápida, que melhorou muito a facilidade, o acesso ao diagnóstico, que também podem ser utilizados. Então, um cuidado sempre é que nenhuma mãe recém-nascido deixe o hospital sem ter certeza que teve ou não sífilis e que se teve foi tratada de maneira adequada. Então, o diagnóstico laboratorial, basicamente, como que ele acontece? Se eu tenho doença primária, lesão sugestiva de fase primária, que no indivíduo adulto é a presença do cancro, basicamente a gente sabe que a sorologia pode falhar nessa fase. Então, a melhor situação seria a demonstração do parasita em microscopia de campo escuro, que seria um raspado dessa lesão colocado em lâmina, corado com fluoresceína, e a gente vê como nessa lâmina aqui, os treponemas todos espiralados ali, identificados pela fluoresceína. Normalmente, a gente acaba trabalhando mesmo em grávida com diagnóstico sorológico, até porque a fase primária é muito rara de identificação na gestante. E nesse momento, o que a gente pode utilizar? Os anticorpos, né, os testes que identificam anticorpos anticardiolipina, os chamados testes não treponêmicos, o principal aqui é o VDRL, ou os testes para detectar anticorpos específicos antitreponema. São anticorpos que detectam a interação entre as imunoglobulinas séricas do indivíduo infectado e os antígenos de superfície do treponema, portanto, são testes confirmatórios que fecham o diagnóstico. Então, os não treponêmicos, o principal é VDRL, eventualmente tem alguns laboratórios que trabalham com RPR, são variações da mesma técnica. A vantagem, eles são sensíveis, não são específicos, portanto, eu posso ter falsa positividade, mas que a gente vai ver que em gestante é exceção. A vantagem deles é o poder titular esse exame e poder avaliar a resposta ao tratamento. Os testes treponêmicos, eles incluem a microscopia de fluorescência, o famoso FTA-BS, a microhemoaglutinação, que é o TPHA, a geração imunoenzimática, os testes da geração ELISA, que é o CLIA e o CEMIA, e também o teste rápido. Eles ficam como marca sorológica e não negativam após tratamento adequado. Ou seja, o indivíduo leva o teste treponêmico positivo para o resto da sua vida, mesmo após um tratamento adequado. Então, na realidade, hoje, a gente trabalha no pré-natal a depender da retaguarda laboratorial que esse lugar tiver, com 3 maneiras de rastrear a grávida. Com o teste rápido, que é um teste treponêmico, com a técnica de ELISA, que tem a vantagem de ser automatizado, eu posso rodar 100 exames ao mesmo tempo, é o CLIA ou o CEMI, em 2 minutos eu tenho o resultado dessas provas, ou trabalhar com o VDRL associado a uma prova treponêmica, que pode ser o TPHA ou o FTA-BS, sempre lembrando que o VDRL isolado não é utilizado para diagnóstico para grávidas. Por que a gente não usa? Veja só por que a necessidade de usar VD associado à prova treponêmica. Na fase primária, o VDRL está positivo no máximo em 75% dos casos. E a prova treponêmica em no máximo 85%. Ou seja, na fase primária, se eu vir uma lesão compatível com cancro e a sorologia para sífilis vier negativa, eu não afasto o diagnóstico de sífilis. Eu tenho que raspar
a lesão, ou eu faço uma abordagem sindrômica e trato como se fosse, ou eu raspo a lesão se eu tiver um laboratório capaz de realizar microscopia de fluorescência. No secundarismo, eu tenho ambas as provas quase totalmente positivas, então sorologia fecha o diagnóstico na fase secundária. Na latência tardia no terciarismo, veja, 70% de positividade na prova não treponêmica, no VDRL. E nós vimos que no Brasil, a mais de 85% das grávidas estão em latência tardia. Ou seja, se eu não fizer a prova treponêmica, eu vou não identificar essa mulher, porque ela vai ter um VDRL negativo, e se ela não foi tratada, ela continua tendo risco de infecção fetal. Em grávidas, dados nacionais mostram que a chance de você identificar um VDRL positivo e ele ser falso positivo, isso ocorre em menos de 1% dos casos em dados de trabalhos feitos no início dos anos 2000. A outra maneira, se eu tenho um bom laboratório e ele é ágil em soltar o diagnóstico, eu posso trabalhar então com a geração ELISA, os imunoenzimáticos. Aqui no nosso laboratório aqui em Campinas e no Hospital das Clínicas aqui da Unicamp, a gente trabalha com o CLIA e o CEMIA. O que acontece? Esse exame é um teste treponêmico, mas ele é um teste que tem uma sensibilidade melhor. Se ele é negativo, eu posso afirmar que essa mulher não tem sífilis. Entretanto, se ele for positivo, como toda geração ELISA para grávida, que dá falso positivo em citomegalovírus, em toxoplasmose, dá falso positivo até em HIV, eu também posso ter positividade falsa do CLIA na gravidez. Então, frente a um exame reagente, eu tenho que confrontar com outras provas sorológicas. O nosso fluxograma realiza o VDRL. Se o título for alto, maior que 1/4, ou seja, maior ou igual a 1/8, eu revejo a história do paciente e revejo a indicação de tratamento com uma forte tendência a tratar e eu confirmo que é sífilis. Se o VDRL vem não reagente ou com títulos baixos, 1/1, 1/2, 1/4, eu realizo a prova treponêmica. Se essa prova treponêmica vier negativa, eu estou frente a um falso positivo do ELISA e um falso positivo do VDRL, e aí eu vou seguir sorologicamente essa mulher, realizando novamente rastreamento em outros momentos. Se a prova treponêmica vem positiva, mesmo com títulos baixos, eu vou rever aí, então, a história do paciente e a indicação de tratamento. Se o tratamento for adequado, ela sabe referir, tratei, acompanhei, meu acompanhamento foi adequado, eu posso assumir que é cicatriz sorológica. Eu confesso para vocês que eu ainda estou procurando essa paciente aqui no nosso serviço. Se eu tenho o teste reagente, a história é duvidosa, ou eu não tenho, então, conhecimento, a paciente desconhece, o agente desconhece que tratou, eu vou, então, recomendar o tratamento, inclusive durante a gestação, se houver qualquer dúvida nessa situação. Então, o grande problema que a gente vê na questão da sorologia para sífilis, e por isso a gente tem tanta dificuldade, é que, vejam só, se eu tiver um VDRL 1/1, com uma prova treponêmica positiva, e essa paciente te conta, tratei adequadamente, meu parceiro tratou, tá tudo certo, eu assumo que isso é cicatriz. Se ela não sabe referir isso, você vai procurar lesão. Se você encontrar um cancro, isso é, então, uma lesão de fase primária, e a sorologia é igual à da cicatriz sorológica, na fase inicial. Se ela não tem lesão, eu posso estar frente ou a uma latência indeterminada, ou inclusive a uma infecção assintomática do sistema nervoso central, uma neurosífilis. Então, o grande problema do rastreamento sorológico de sífilis é que o mesmo exame com o mesmo resultado pode significar nada e ser cicatriz, ou pode significar infecção assintomática do sistema nervoso central. Então, o laboratório ele é barato, ele está facilmente disponível, mas ele nos deixa dúvida e é por isso que a gente tem tanta dúvida no segmento pós-tratamento. Então, o teste rápido, a gente só tem que lembrar que ele é um teste treponêmico, então, a imunocromatografia, como a gente faz para teste de gravidez ou até para o teste rápido para HIV, 2 risquinhos confirmam que tem sífilis, mas ela ou teve ou tem sífilis. Como ela é uma prova treponêmica, se essa paciente já tratou no passado, ela carrega o seu teste rápido positivo para o resto da vida. Por isso que a gente fala que é um desperdício a maternidade fazer teste rápido na admissão para parto naquela paciente que já vem inscrito no cartão de pré-natal que ela tratou sífilis na gravidez. Essa não precisa, porque vai vir positivo e essa informação não vai te agregar nenhum valor.
Então, normalmente, a recomendação que foi inicialmente dada pelo Ministério da Saúde em 2015, através da Rede Cegonha, reforçada aí em 2007, persiste sendo uma recomendação importante pela facilidade do acesso, é a testagem rápida na primeira consulta, no terceiro trimestre e no parto de maneira universal. Lembrando que se essa paciente não tem história prévia de tratamento, o teste rápido ele é treponêmico, portanto ele já é confirmatório e ele te autoriza o tratamento. Mas ele não terá sororeversão, portanto eu preciso do VDRL mensal para avaliar o segmento pós-tratamento. O que eu sempre falo, na dúvida, tem um teste rápido positivo, a paciente desconhece a situação, retrate, porque com certeza você vai estar protegendo um feto de um desfecho muito negativo. A outra situação é trabalhar, então, com a geração ELISA, né? Eu vou, se ele for positivo, eu tenho que complementar com VDRL e TPH, nós vimos que o ELISA pode dar falso positivo, e se eu tenho teste rápido, eu tenho que seguir com o VDRL para avaliar a resposta ao tratamento, mas eu não preciso desse diagnóstico, desse VDRL, desse resultado, para tratar essa mulher. E lembrando que a recomendação para grávida é o segmento com VDRL mensal, sendo que o primeiro VDRL tem que ser colhido 1 mês após o término do tratamento. Se eu colher muito próximo do tratamento, eu posso ter, inclusive, aumento da titulação, porque eu posso lisar muitos treponemas e aumentar a resposta de anticorpos dessa paciente. Então, só para a gente não esquecer que na fase primária do cancro eu tenho 20 a 30% de falso negativo no VDRL, eu posso ter falso negativo também no efeito prozona, pacientes com infecção muito recente, tem tanta carga de antígeno na sua circulação que a hora que eu faço o exame, eu não consigo observar a floculação, então eu diluo a metade para conseguir observar isso. Então, todo bom laboratório, frente a um VDRL negativo, ele dilui a metade e faz uma nova avaliação, e eu posso ter falsa positividade em até 2% dos casos, principalmente em situações aí de doenças autoimunes, síndrome do anticorpo antifosfolípide, doenças hepáticas, inclusive a gravidez, como um fator desencadeador de falsa positividade. No Brasil, o trabalho mais consistente com rastreamento de mais de 3 mil mulheres mostrou falso positivo de VDRL em menos de 1% dos casos. E o tratamento, como fica? É ainda com a velha e boa penicilina benzatina. Na realidade, a gente recomenda tratamento imediato de acordo com a fase clínica, não é que grávida sempre trata com 3 doses. É que grávida, na maioria das vezes, será identificada em fase latente, que deve ser tratada com 3 doses. Mas se eu vir uma grávida com um cancro ou com um racho cutâneo, eu vou usar a dose única, segundo a recomendação do Ministério da Saúde. Não esquecer de tratar parceria ou parcerias sexuais, né? Segmento sorológico mensal com VDRL hoje já faz parte do arcabouço de rastreamento da grávida, rastrear também hepatite B, hepatite C e HIV como rotina no pré-natal. Então, qual era o tratamento recomendado pelo CDC, pelo OMS, pelo Ministério da Saúde, até, né, a partir de 99 no Brasil? Sífilis primária, que significa vi o cancro, dose única de benzatina de 2.400.000. Sífilis secundária, quer dizer, eu tenho que ter doença clínica, eu vi racha, eu vi condiloma plano, eu vi alopécia, eu vou utilizar 2.400.000 intramuscular, uma ampola em cada glúteo de 1.200.000, uma vez por semana, por 2 semanas seguidas. Na latência tardio indeterminada, eu vou repetir por 3 semanas seguidas, ou seja, dose total de 7.200.000. No terciarismo com sistema nervoso central acometido, a penicilina cristalina ou a procaína, já que a benzatina não alcança a barreira licórica. Isso era a recomendação de 99. O que ficou hoje frente às últimas situações de revisões sistemáticas de tratamento? A recomendação do Ministério da Saúde a partir de 2015, então, fica de acordo com a OMS. Se eu vi doença primária, secundária ou latência recente, doença de menos de 1 ano, eu posso usar dose única de penicilina benzatina. Se eu tenho latência tardia indeterminada, eu continuo usando as 3 doses. E se sistema nervoso central acometido, a mesma recomendação de penicilina cristalina ou procaína. Lembrando que a recomendação do CDC mais recente é usar dose dobrada para doença recente na tentativa de ampliar a resposta ao tratamento. Isso é uma situação que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo tem recomendado, mas o que a gente revisou e continua sendo a recomendação do Ministério da Saúde, também no PCDT aprovado agora em 2020, é dose única para doença recente, dose tripla para doença tardia, tá certo?
Então, que é essa situação. A recomendação do Estado de São Paulo usa dose dobrada de 4.800 na doença recente. Bom, se o tratamento é eficaz, essa é uma das maiores séries de grávidas tratadas, né? É uma série do professor Alexander, é um americano que trabalha no Parkland Memorial Hospital, e o que ele encontrou? Veja que a taxa de sucesso em doença muito recente, 100%, no secundarismo ao redor de 95%, latência precoce 98%, 100% na latência tardia. Ou seja, a média geral de resposta adequada a tratamento e de sucesso no tratamento é de 98%. Ou seja, a falha nesse serviço aconteceu em 0,8%, mas pode acontecer em outras situações. Então, o que a gente tem das revisões sistemáticas de funciona a penicilina no tratamento para sífilis? Essa revisão continua desde 2008 falando a mesma coisa. Não se tem dúvida da eficácia da penicilina no tratamento da sífilis durante a gestação e na prevenção da sífilis congênita. Ainda não se sabe com certeza quais são os regimes terapêuticos ideais, por isso a recomendação do CDC de São Paulo de dobrar a dose na fase primária. Bom, essa revisão sistemática de tratamento de sífilis durante a gravidez nos mostra o quê? Da professora Sarah Clement, o que ela viu? Avaliou 102 artigos publicando objetivamente resposta a tratamento de sífilis e viu uma forte evidência para suportar dose única de benzatina em sífilis recente. Poucas evidências para o melhor esquema em doença latente tardia. Depois do tratamento, os títulos do VDRL devem declinar de uma maneira estável, mas a gente sabe que mesmo após 2 anos de acompanhamento, até 10% dos pacientes poderão apresentar títulos baixos como cicatriz. É o que é conhecido como serofast state, ou seja, alguns indivíduos não negativam VDRL, mas não têm doença ativa. E a gente sabe que para doença recente, ou seja, títulos elevados, a resposta é significativa depois de um tratamento em até 6 meses, ou seja, a maioria dos indivíduos tratados em doença recente ou títulos altos deverá negativar esse VDRL em até 6 meses. Mas para doença tardia pode chegar até 1 a 2 anos pós-tratamento. Então, o que se considera a resposta adequada pelo protocolo clínico do Ministério da Saúde? Segmento com VDRL mensal após tratamento, a resposta esperada de queda de 4 títulos da sorologia ou negativação em 6 a 9 meses, se for uma sífilis primária ou secundária, redução de 2 diluições em 3 meses e de 4 diluições em 6 meses, e elevação de 2 diluições justifica novo tratamento. Então, normalmente, a gente vê que a resposta que a gente espera é, no mínimo, queda de 2 diluições em 2 a 3 meses após o término do tratamento. Esse foi um trabalho tentando avaliar como é que evoluiu o título de VDRL materno depois do tratamento adequado durante a gestação. Foram avaliadas 166 grávidas, a média de idade gestacional ao tratamento, foi de 29 semanas, e quase 60%, 2/3, com doença recente. O que é essa autora, que é o grupo da doutora Sheffield, que é uma americana que trabalha muito com infecções da gestação? Ela observou que 40% alcançaram redução de 4 títulos até o parto, tendo terminado o tratamento ao redor de 29 semanas. Quem não alcançou ou teve tratamento mais tardio, ou teve uma maior frequência de doença latente. Então, nessa avaliação desse trabalho, a falha em alcançar a redução de 4 títulos refletiu mais o momento do tratamento do que a falha deste tratamento. Se paciente alérgica, a recomendação é dessensibilizar, porque nenhuma outra droga trata o feto que não a penicilina. Então, a gente sabe que a alergia à penicilina é uma situação de exceção, é rara, mas nenhuma outra droga consegue penetrar no ambiente fetal. Como a transmissão vertical da sífilis é muito elevada, eu já tenho que assumir que eu estou tratando o feto potencialmente infectado dentro do útero, portanto, eu tenho que garantir tratamento com penicilina. Lembrando que a chance de ter reação anafilática com penicilina é de 0,5 a 1 caso em cada 100 mil indivíduos expostos. Isso aqui é 1/10 do risco de exposição a frutos do mar. Eu sempre brinco que na época que exigiam que a gente tivesse material de reanimação nos postos de saúde, que fosse tomar no pronto-socorro pelo risco de anafilaxia, eu falei, bom, toda a rede Coco Bambu vai ter que colocar um desfibrilador
em todos os seus restaurantes, porque o risco de ter anafilaxia com frutos do mar é, no mínimo, 10 vezes maior do que o risco com penicilina. Então, lembrar que as reações imediatas são mediadas por IgE, elas aparecem em até 20 minutos, geralmente urticária, prurido, rubor. Em menor frequência, você vai ter edema laríngeo, arritmia cardíaca e choque. E as reações tardias, que são as mais comuns, que aparecem após 3 dias, são geralmente erupções benignas de pele de boa evolução. Então, nós temos que lembrar que tem que ser penicilina no tratamento da sífilis, porque senão eu não trato o feto intraútero. E quando eu realizo o tratamento no primeiro trimestre, como o treponema é um agente grande, quando eu consigo tratar essa mãe no primeiro trimestre, eu posso evitar a infecção fetal. Quando eu trato além do primeiro trimestre, como a transmissão para o feto é muito elevada, eu tenho que assumir que eu estou tratando um feto potencialmente infectado. E os critérios de tratamento adequado no pré-natal, os velhos e bons critérios que já vêm vindo aí há décadas, com penicilina na dose e tempo corretos, com início do tratamento 30 dias antes do parto, não mais término do tratamento, e com o tratamento correto da parceria sexual. O tratamento correto do parceiro não é mais critério de notificação, porque muitas vezes a gente via que essa mulher engravidava, tinha sífilis, a gente tratava e o parceiro não tratava porque ela perdeu o contato com esse indivíduo, mas ela acabava sendo notificada como um caso potencial de sífilis congênita. Então, por isso que o tratamento da parceria sexual saiu do critério de notificação, mas se ela persiste em contato com esse indivíduo, eu tenho que ter adequadamente tratamento correto. Lembrando que o VDRL na doença recém-adquirida pode ser negativo e na doença tardia também. Um erro grave é você tentar rastrear o parceiro, óbvio, se tiver possível, faça, mas rastrear com VDRL e prova treponêmica, porque o VDRL na fase tardia, 1 em cada 3 vai estar negativo, e na fase recém-adquirida do cancro também ele poderá estar negativo. E reforçando que é VDRL mensal após tratamento. Se eu tiver uma situação de falta absoluta de penicilina, que, graças a Deus, normalizamos o estoque de penicilina no Brasil, então, se tiver falta de penicilina, priorize o tratamento das grávidas. Se for uma falta absoluta, isso infelizmente aconteceu, vamos tratar com ceftriaxone, já que as outras opções, doxiciclina não é permitida na gravidez, eritromicina não trata o feto porque não penetra na barreira placentária, e a azitromicina hoje a gente tem dados de até metade do treponema, né, a observação de resistência em até metade dos casos analisados. Então, a azitromicina acaba tendo uma eficácia menor por um alto índice de resistência do treponema a essa droga. Então, para finalizar aí, eu queria agradecer, né, em meu nome, em nome da Unicamp, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Essa aqui foi a campanha lançada pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, que a AIDS não é coisa para criança, sífilis congênita também não. As tentativas aí do Ministério da Saúde, isso aqui, essa campanha já tem mais de 10 anos, que é reforçar para essa grávida o direito dela de fazer o teste para sífilis e para HIV no pré-natal, a importância disso, e, obviamente, a sensibilização dos profissionais de saúde também para essa situação. E hoje, não só focando grávida, mas também focando a população de adultos jovens, que nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis também em adultos, e por isso tantas grávidas com esse problema e, infelizmente, tantas crianças nascendo contaminadas ainda. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade aqui. Essa aqui é a capa do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que é o protocolo para a prevenção de sífilis, HIV e hepatites virais. Essa aqui foi a primeira publicação dele em 2017, nessa formatação, e agora eu coloquei 2020, ele foi atualizado, e agora em março de HIV novamente atualizado, mudando a profilaxia no recém-nascido. Tá bom? Gostaria de agradecer a oportunidade, estou aí aberta para discussões. Muito obrigada. Obrigada, Elaine, mais uma vez. Maravilhosa sua aula, parabéns. É uma delícia a gente ouvir. Primeiro que sua voz é deliciosa, né? Então é muito agradável. Eu sou muito fixada em voz, então ela é uma delícia de se ouvir, fica agradável ouvir a sua explanação, e de quem sabe lida com isso há muito tempo, né? E eu vou abrir para perguntas. Pessoal que quiser fazer pergunta, pode abrir a câmera ou levantar a mão, ou quem for tímido, pode colocar aqui no chat. Eu acho que nós temos talvez bastante questionamentos aí, a gente pode
usar a doutora Elaine à vontade pelos próximos minutos aí, para que ela possa nos tirar as dúvidas. Bom, A Nádia tem uma dúvida aí. tenho várias dúvidas, eu até mandei um monte para a doutora, mais ou menos, uma das que eu falei, né, que a doutora falou, foi em relação que a gente vê, essas, como diz a Vanessa, que a gente fica todo confusa com essas titulações, e eu já ouvi alguns colegas falar, é porque está resistente à penicilina, e a gente não vê nada de relatado, daí a senhora colocou bem aí, né, que vários trabalhos demonstram, né, que não existe essa resistência, é realmente ou falha de tratamento ou é a reinfecção, né? Uma outra coisa que a senhora falou também, e que às vezes a gente acontece, né, de pegar pacientes que a gente pega muito no hospital universitário aqui, eu sou visitadora junto com o Wilson estava aqui também, acho que o Wilson também passa pelos mesmos problemas que eu, a gente pega paciente com pré-natal inadequado, ou que fez tratamento, não tomou todas as doses, ou que o parceiro não tratou, né? E aí a gente fica naquele dilema, trata, não trata, foi tratado, não trata. E uma das coisas que às vezes a gente pega é a paciente tem o teste treponêmico positivo e o VDRL negativo, né? E a gente pergunta para a paciente se ela tratou, ela fala, não, nunca tratei sífilis. Aí eu falo para eles, falei assim, é difícil alguém não lembrar que tomou um monte de bezetacil, né? Então, a gente sempre fica na dúvida. A orientação que eu tinha da equipe de infecto do hospital era que se tinha um teste treponêmico positivo, um VDRL negativo, sempre tratar. E é o que eu faço, né? E essa era uma dúvida. Aí, o que eu pergunto agora é se esses casos são daquilo que a senhora falou, que pode ser uma sífilis latente, lá, uma sífilis tardia, onde o VDRL pode ficar com um negativo, ou lá no início, né? A senhora acha que Na realidade, assim, quando você tem um VD negativo, você pode estar no início da infecção, tá certo? Por isso a gente sabe que 20% dos VDRL, se você pegar as primeiras 2 semanas pós-cancro, eles podem estar negativos, tá certo? Por isso que quem tem doença clínica, você vai pela lesão e não pela sorologia, né? Quem tem lesão cerada. E ele, 1 de cada 3 indivíduos na fase latente tardia, terá VD negativo. E esse indivíduo transmite para o feto. Tá? Esse trabalho de 86% de grávidas em fase latente, ele foi um trabalho feito em cooperação, foi um trabalho feito no Brasil inteiro, em grandes capitais. Veio um grupo de Cuba, né, trabalhar junto nessa orientação, e eles fizeram, né, o trabalho de campo, colheram milhares de sorologias, e aí a gente observou que as grávidas, 1 de cada 3, acabava tendo título negativo de VDRL. E era infectada e dava luz a crianças infectadas. Então, toda vez que eu tiver uma prova treponêmica positiva com VD negativo, se não tem história prévia de tratamento, isso para ser assumido que é uma latência tardia, ou se ela não conhece o tempo de infecção, a gente chama de latência indeterminada. Mas não se pode assumir que isso é cicatriz e não tratar, porque eu tenho até 10 a 30% de transmissão vertical nessa situação. Então, o VD pode estar negativo. Quem tem carga de treponema baixa circulante pode ter VDRL negativo. Isso é resposta imunológica individual. Tá? Então, é isso mesmo, Nádia. Se eu pego uma paciente, por exemplo, a paciente não teve nada no pré-natal ou não fez pré-natal, faz um teste rápido, vem positivo, tá certo? Ela não tem história prévia, você já está autorizada a tratar sem o VDRL. Ou se você tem um laboratório mais ágil, você resolveu fazer, então, um VDRL e outra prova treponêmica confirmatória, uma micromagnetinação, uma microscopia de fluorescência, fez um FTABS ou um TPHA. Você fez esses exames, eles vêm positivo e o VDRL vem negativo, você está frente a uma latência determinada e tem que tratar. Tá? E essa criança, inclusive, vai ser investigada, né? Com líquor, hemograma e raio-x de ossos longos. certo. Uma outra coisa que a senhora falou em relação ao tratamento do parceiro. A gente pega muito paciente que fala assim, o meu exame do meu parceiro deu negativo, eu não tratei. Naquele que a senhora mostrou, naquele manual lá do Ministério da Saúde, eles falam que se o parceiro testar negativo, é indicado fazer
2.400.000 dose única. É isso que é o preconizado, não é? No mínimo, é assim, mas lembrando que se o parceiro testar negativo para ambas as provas sorológicas, porque uma coisa que colaborou muito com o aumento de casos de sífilis congênita é que se fazia só o VDRL do parceiro. São 20 horas. Aí, como 1 de cada 3 vinha negativo, você não tratava 30% de uma população em fase latente, né? Então, se você tem uma mulher infectada, você teve a oportunidade de fazer a sorologia completa no parceiro, fez o VDRL e a prova treponêmica, teste rápido, ELISA, o que for, e vieram negativos, você não descarta que ele está no início da infecção primária, porque tem uma alta infectividade da sífilis. Então, a sugestão é trate como se fosse uma doença recente. Tá certo. E assim, eu até mandei... Só um instantinho. Se você não tiver capacidade de fazer exame nesse indivíduo, aí você vai tratá-lo como latência determinada. Com as 3 doses que eu trataria paciente. E assim, acho que a principal dúvida que a gente sempre paira é que, em relação, assim, naquelas sorologias, que às vezes elas caem, né? Caem 2 titulações, 3 titulações, mas aí quando chega no puerpério, ela tem uma titulação, a titulação volta a subir, né? E aí a gente fica na dúvida, a reação, né? Porque a gente já sabe que não existe essa resistência à penicilina, ou é uma sífilis, uma neurosífilis. Quando a gente, existe alguma maneira da gente tratar isso, você entendeu? Porque Sim. a gente fica na dúvida, ela se reinfectou ou é uma neurosífilis e aí a gente tem que fazer um líquor? Nós tivemos um caso muito triste aqui, acompanhado no serviço em Campinas, de uma paciente que, primeira testagem no pré-natal, era um VDRL de 1 para 256 com prova treponêmica positiva. Então, era uma sífilis recente. Ela foi tratada, como ela não tinha história prévia, conhecimento, ficou tratada com as 3 doses, apesar do título alto, e aí ela cai na primeiro segmento dela, ela tem um VD de 1 para 32. Falou, nossa, perfeito, né? Caiu 4 títulos, está tudo em ordem, só que aí ela persistiu com 1 para 32 até o final. Ela teve 5 VDRLs com título 1 para 32 e ninguém fez nada. E essa criança nasce infectada, com infecção do sistema nervoso central. Então, essa queda, a gente sabe que quanto mais recente a sífilis e maior o título, mais rápida é a queda. A maioria das mulheres tratadas com títulos acima de 1 para 8 irão negativar em até 6 meses. 80% delas. Quando você trata com título baixo, 1 para 2, 1 para 4, aí você pode não ter nem variação do título, mas não pode ter ascensão. Então, às vezes, o que acaba acontecendo, vamos supor, eu tratei com título alto 1 para 128, caiu para 1 para 64, caiu 1 para 32 e ficou 1 para 32. Eu vou ter que assumir que é falha de tratamento e vou retratar. Eu retrato e eu não consigo ter resposta adequada, aí eu vou ter que pensar que eu tenho algum lugar que não está sendo coberto pelo tipo de penicilina que eu estou usando. Aí eu vou investigar neurosífilis. Lembrando que a maioria dos casos de neurosífilis terão títulos baixos de VDRL. Não é habitual, a não ser nos imunodeprimidos, que você pegue uma neurosífilis com VD 1 para 16, 1 para 32. O mais comum é 1 para 4, 1 para 2, título baixo. Tá. Ok? Certo. E, assim, às vezes a gente, quando fica nessa dúvida, né, em relação se a paciente ela tem uma cicatriz sorológica ou ela é uma sífilis que não teve um tratamento adequado, a gente pode utilizar, do caso do FTPS, a sorologia IgG e IgM, porque eu fiquei na dúvida que esses dias a paciente falava que tinha tratado, mas falava que não tinha o tratamento, né? Não tinha a anotação do tratamento. Aí eu pedi, e aí a titulação tinha caído num intervalo pequeno, só que o IgG e IgM veio positivo. Daí me pairou a dúvida. Bom, toxo, a IgM fica positivo mais de 1 ano. E o da sífilis? Eu posso utilizar isso se você pegar uma paciente lá no puerpério e falar assim, essa IgM está positiva, ela ainda tem, ou isso não é um parâmetro que eu posso utilizar? Então, o grande problema é que a gente costuma dizer o seguinte, que a IgM, quando positiva, ela pode sugerir uma doença recente,
mas 80% das doenças recentes na gravidez não terão FTABS IgM positivo. Entendeu? Então, assim, ela acaba não te agregando muita informação, tá? E na reinfecção, nem sempre a paciente volta a produzir anticorpo de classe IgM. Por exemplo, se ela foi tratada e ela volta a ter uma exposição e reinfecta, não necessariamente ela vai positivar o anticorpo de classe IgM. Tá Certo? certo. Então, a gente acaba não utilizando o FTABS IgM, ou o que seria o ideal, que é um exame, esse sim, um pouco mais consistente, chama ELISA 19SM, mas é um exame só disponível no CDC e, por enquanto, para pesquisa. A gente não tem teste comercial para isso, tá certo? Mas, assim, na dúvida, o que eu falo, na dúvida na gravidez, teve alguma dúvida de que o tratamento não respondeu de maneira adequada, pela dimensão do risco e da gravidade do acometimento fetal, é melhor retratar. Tá certo. Uhum. Porque a grande angústia que a gente tem é que, obviamente, pode acontecer situações de que a paciente, por exemplo, nós tivemos uma paciente aqui que a gente retratou 2 vezes e o título não caía. Líquor normal. Aí ela abriu uma doença autoimune com uma anemia hemolítica autoimune gravíssima e, na realidade, ela tinha SAF associada. Entendeu? Então, sempre a gente fala, se existe algum critério, a paciente tem, por exemplo, teve abortamento de repetição, algum quadro sugestivo, pensar em SAF, porque o anticorpo anticardiolipina do VDRL é o mesmo anticorpo anticardiolipina que a gente pesquisa da síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Então, lembrar que doenças autoimunes falsamente positivam, por isso, as que cursam com SAF terão falsa positividade do VD. Sim. Ok? Tá certo. Alguém tem mais perguntas? Eu tenho, doutora Elaine, Vanessa. O que a gente tem também com alguma frequência lá no regional é assim, por algum motivo, ela faz o teste rápido vem negativo. E aí, por algum motivo, o pediatra pede o VD para o RN, e o VD do RN vem positivo. O que aconteceu? E aí, às vezes, a gente volta, faz o VD da mãe e ele deu positivo. O que pode acontecer no teste rápido para ele dar esse falso negativo? É técnica? O que pode ter acontecido? Primeiro que lembrar que todo teste rápido, como capacidade laboratorial, os de sífilis e HIV, eles têm um desempenho similar aos imunoenzimáticos. Né? Então, por exemplo, eles têm 100% de sensibilidade e 99% de especificidade. Daí você vai falar, bom, 100% de sensibilidade não devia dar falso negativo. Às vezes o que acontece é conservação do teste, então se ele ficar em temperaturas muito elevadas, persistentemente, né, assim, tipo 40 graus, exposição solar exagerada, você pode falsear a fita, assim como falseia a de gravidez, o preg-teste também, ele não pode ser exposto a altas temperaturas, né, que você pode degenerar a fita. E às vezes lembrar que ele demora 20 minutos para ter a leitura. Então a leitura final tem que ser com 20 minutos, e muitas vezes o que a gente vê é que às vezes lê em 5 minutos e descarta. Entendeu? São 2 situações. Nós já tivemos falso negativo na Unicamp. Houve uma época que a gente estava com um lote que a gente achava que estava dando problema e a gente identificou pacientes que tinham sífilis confirmada e a gente falou, nessas vamos fazer o teste rápido. E aí um lote nosso veio com problema. Tá certo? Mas assim, por exemplo, a falsa positividade estimada é 1 em cada 1000 testes realizados, você pode ter um falso positivo. E ele vai ser falso positivo também, porque ele é por detecção de anticorpo antitreponêmico, né? Então, você, teoricamente, pode cruzar com algumas outras situações, mas é mais raro, tá? E falso negativo, geralmente, ou do tempo de leitura ou de conservação, tá? Agora, obviamente que, às vezes, a paciente, por exemplo, se você tem um VDRL positivo com um teste treponêmico negativo, você deveria pensar em doença autoimune dessa paciente. Se a mãe tem doença autoimune, o anticorpo de classe GG do anticardiolipina, ele passa livremente a placenta. Então, nós já tivemos um caso na faculdade de uma mãe com lúpus grave, que tinha um título razoável, tinha 1/16 de VDRL, e o bebê nasceu com VD positivo, só que as provas treponímicas de ambos, negativa. Entendeu? Não é uma situação comum, é uma situação de exceção, mas pode acontecer. Então, tem que lembrar que tanto o VDRL quanto a prova treponêmica, eles são montados em cima de anticorpos de classe IgG e IgM,
Portanto, se tem classe GG, tem passagem livre pela placenta e eu posso ter falsa positividade do bebê. Por isso que, assim, o grande problema do bebê é onde a gente utiliza eventualmente o anticorpo FTABS de classe GM. Se ele está positivo no recém-nascido, aí você pode afirmar que a criança está infectada. O problema é que o feto ele é tão imaturo do ponto de vista imunológico que 80% não conseguem produzir IgM de classe específica. Isso serve para tóxico, serve para CMV e serve também para sífilis. Eu não sei se eu respondi ou falo demais, né? Não, super Em respondeu. italiano aqui é muito Vanessa, expresso. mas sabe, Vanessa, você sabe que esse é um problema que eu tenho também no HU, né? Que a gente aconteceu várias vezes, eu acho que pode ser isso que a doutora falou, né? Que aqui faz muito calor, né? Às vezes não é a maneira como está sendo armazenado esse teste, mas é muito comum. Então, hoje a gente acaba pedindo para todo mundo, porque já aconteceu várias vezes de a paciente chegar, ter um teste rápido negativo, e aí a pediatria vai fazer o teste do bebê e veio assim, uma titulação muito alta, não é uma titulação de 16, veio acho que veio 1 para 128, 1 para 1000, sabe? Assim, uma titulação estourada. E descobrimos porque o do bebê deu positivo, porque o nosso, daí a gente acabou não utilizando isso como critério, a gente acaba fazendo a titulação, o exame sorológico em todas as pacientes. Não usa como critério, deu teste rápido negativo, não paramos a investigação. Porque várias vezes aconteceu isso. E existem épocas que isso acontece mais. E acho que deve ser justamente isso, a maneira como é conservado o kit. Mas eu acho que essa coisa do tempo também é importante, porque o teste rápido dá sempre a sensação de que olhou e saiu, né? E principalmente no pronto-socorro, porque a gente faz na admissão, eu acho que isso é uma coisa para a gente conversar também com a enfermeira dos nossos setores, por conta de qual é o tempo que se leva para definir isso. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, muito bom. Então, para esclarecer, até porque a gente tem bastante residente aqui, doutora, se eu tenho um teste rápido positivo nessa paciente, e se eu não tiver condições de fazer um VDRL, por algum motivo, está em falta, ou se o meu VDRL dessa paciente deu uma titulação baixa, 1 para 2, se eu não tiver a história, ou se essa história for duvidosa, eu trato. Trata como latência indeterminada, é isso mesmo. Tá, perfeito. Porque eu acho que isso é uma coisa que, de uma forma geral, a gente não vinha fazendo, porque muitas vezes a paciente falava, eu tratei, mas não comprovava. Eu acho que muitas vezes a gente deixa passar e talvez isso justifique tantos casos de sífilis mesmo, porque se interpretava como, não, tratou cicatriz sorológica e não retratava. Então, eu acho que isso é importante. E o teste rápido, então, a gente faz a cada trimestre nessa paciente durante o pré-natal. Para paciente que teve sífilis é mensal. Como rastreamento universal, a nossa sugestão, que é o que os americanos já fazem, os europeus, é uma titulação por trimestre. Então, faz primeiro, segundo e terceiro trimestre na admissão para parto. Né? O teste rápido hoje ele tem um custo bastante baixo. Né? No passado ele já custou R$20, agora ele custa R$1,50. Então dá para a gente se divertir bastante com ele também, né? Não precisa economizar. E se for trabalhar com VDRL é 30 centavos. Então dá para pedir muito. Não é uma ferramenta que vai te ajudar a identificar a patologia grave e tem um custo muito baixo. A melhor relação custo-efetiva é de sífilis, né? Perfeito. Okay? E a outra pergunta que eu tenho é tratar o parceiro quando é uma relação homoafetiva. A gente trata de qualquer maneira? Sim, porque contato mucosa-mucosa também infecta, né? Então, mesmo em relação homoafetiva, normalmente você tem fricção de mucosa sobre mucosa com alto risco de contaminação, né? O treponema ele excreta muito em secreção vaginal, né? E mesmo a prática habitual de sexo oral, hoje a gente vê muito, eu já vi cancro em amígdala, em pálato, em língua, né? De contaminação pelo sexo oral. Entendeu? A grande dificuldade é que a relação homoafetiva feminina, a gente tem muita dificuldade de lançar mão de medidas de proteção, né, na prática sexual. Né? Houve uma época que, eu lembro que eu trabalhava muito com as ativistas aí, né, de LGBT, pelo pessoal que trabalhava com AIDS, e era assim, daí falava, doutora, a senhora está querendo o quê? Que a gente encape com uma Jipac?
Eu falei, olha, até que deveriam lançar mão de alguma coisa um pouquinho mais eficiente, mas infelizmente não está disponível ainda. Mas é verdade, sem dúvida alguma. Perfeito. Ok. E a outra dúvida também, que é só para ressaltar, eu fiz o tratamento, eu vou fazer o próximo BDRL no mínimo em 30 dias, né? É isso? Após o término do tratamento. Então, vamos supor, você tratou hoje, após o término da última dose, 1 mês após a administração da última dose. Porque muitas vezes, principalmente quando eu trato com título alto, isso às vezes assusta o médico, né? Ele tratou com título 1 para 128, e aí ele pediu junto com terminou a última dose, ele já pediu o título. Aí vem um título 1 para 512. Ele fala, nossa, eu tratei e piorou? Não, é que ele lisou tanto o treponema que a resposta imune ficou amplificada. Né? Então, por isso que a gente fala, não colha VDRL antes de 1 mês de terminado o tratamento, que você pode falsear. Ótimo. Deixa eu ver se... Certo. Alguém mais com dúvidas? Se mais alguém, só um pouquinho. Olha, doutora Elaine, eu acho que foi muito esclarecedora. Temos aí altas horas da noite ainda, numa cidade do interior como a nossa, que a gente costuma dormir mais cedo, temos ainda 42 participantes, o que é um número bem alto em lives no interior, o que mostra a necessidade e o quanto a gente fica perdido, porque a impressão que eu tenho sempre é que sífilis é muito fácil de tratar, né? Você olha as aulas e parece que, tranquilo, vou tratar. E aí, essas dúvidas do dia a dia que fazem com que a gente se sinta perdido em relação ao tratamento, e é muito difícil você convencer uma paciente que já tomou 6 doses de bezetacil, que ela tem que tomar de novo. Você tem que estar muito convicto, né, para você retratar uma paciente só porque você está na dúvida, porque você não soube interpretar aquela titulação novamente, né? Então, eu acho que nós termos essa certeza do que nós estamos passando para a paciente faz com que ela tenha mais adesão ao tratamento, sem dúvida alguma. Nós vamos pedir licença também para a senhora para a gente deixar essa live gravada, essa webinar gravada no nosso site da Sociedade de Ginecologia, para acesso a todos que puderem. É um prazer. Eu sempre falo que a maneira de a gente convencer a gestante a aceitar tratamento é ir pela questão do bebê, né? Então, você vai estar protegendo seu filho. Olha, se você não fizer isso, ele ganha um líquor. Esse exame é difícil, né? Porque a gente tem visto situações em que muitas vezes acaba não se tratando de maneira adequada, e aí, por exemplo, alguns lugares do Nordeste não tem líquor disponível para o recém-nascido. Então, ter um tratamento inadequado no pré-natal significa criança internada para 10 a 14 dias de penicilina cristalina na veia. Porque não consegue afastar neurosífilis, vai tratar por via das dúvidas, né? Então, só para ter uma ideia da dimensão do problema que pode acometer. Mas eu falo, é melhor pecar por excesso do que por falta, né? Porque sífilis, eu falo que é a doença que eu mais fico angustiada. Porque apesar de todo mundo falar, é fácil de tratar, o tratamento é barato, a gente conseguiu um enorme sucesso com o HIV, é uma tragédia os dados que a gente continua tendo de sífilis, né? Exato. Acho que a Lucrécia tem uma dúvida. Pode falar, Lucrécia. Deixa eu ver se ela levantou a mãozinha aí. Lu? A Lucrécia está sem som. Está me ouvindo? Agora sim. Em relação à tomada da bezetacil a cada 7 dias, quando não acontece isso, acontece a cada 7 dias e meio, a gente faz um terrorismo, né, na cabeça da paciente, que tem que começar tudo de novo, e elas questionam, falam que só foi 1 dia ou meio-dia. Doutora, na real, o que a gente tem que fazer? Porque assim, o tratamento de fase avançada, você depende de sustentar um nível treponemicida no sangue da paciente. Você perde esse nível depois de 10 dias.
Então, se você tiver um intervalo entre uma dose e outra de até 10 dias, você considera tratamento realizado. Se você tiver mais do que 10 dias, tem que recomeçar. Porque senão Porque, você assim, tentou nível treponemicida, você vai ter falha. eu, de verdade, eu sempre mando começar de novo, por isso que eu perguntei. O duro é ter a certeza de que a paciente realmente foram 10, não foram 14, não, né? Aquela coisa. Mas tem que explicar para ela isso. Quando você tem um intervalo muito longo entre uma dose e outra, você perdeu a sustentação do nível do antibiótico no sangue, e aí você pode ter falha do tratamento e ter que retratar tudo de novo. Então, é melhor recomeçar do meio do que recomeçar do começo de novo, dali um tempinho, né? Tá bom, obrigada, doutora. Imagina. Mais alguém, gente? Acho que não. Perfeito, então. Doutora, queremos te agradecer a presença, a disponibilidade de compartilhar conosco seus conhecimentos, a sua sabedoria. Foi um grande prazer. Agradecer a Ana, que é a nossa parceira representante da Bayer, que é quem está aí nos proporcionando também a realização desses eventos. Agradecer a todos que participaram, que estiveram aqui conosco, prestigiando a Sogomate, prestigiando a doutora Elaine e nos prestigiando. Agradecer a Nádia, que convidou a doutora Elaine e que, como parte da diretoria, que tem me ajudado muito nesses anos todos, trazendo ideias, trazendo pessoas para nos ajudar. Então, obrigada, Nádia, mais uma vez, parceirona sempre aí, por ter tido esse insight, ter trazido um assunto que, quando a gente vê, muitas vezes parece que nós já sabemos tudo, mas quando a gente assiste a aula, a gente vê que ainda não sabe nada, né? Que sempre tem muito a aprender com a sífilis e com quem a trata. Eu queria agradecer a doutora Elaine por ter aceitado novamente o meu convite, né, que eu já convidei ela outras vezes para vir aqui e falar, que sempre é uma honra ouvi-la, que infelizmente agora não consigo mais, não temos mais a SOGESP, 2 anos online, para eu ir lá fazer as perguntas, daí eu resolvi chamar a senhora para vir dessa aula e fazer as perguntas, né, que a gente sempre tem. Eu acho que... Eu estou com abstinência de plateia, viu, Nádia? Eu tenho muita atividade com os alunos da graduação e eu consigo pelo menos dar um seminário presencial, porque é com 4 alunos, toda quinta-feira. Aí tanto eu quanto os alunos falamos, enfim, a gente está tendo um cara a cara, professora, porque ninguém, tudo bem que é de máscara, mas ninguém aguenta mais. Eu falei que eu estou precisando aglomerar, viu? Já estou com saudade de aglomerar, mas vamos lá. Todos nós estamos com saudade de aglomerar, principalmente na aglomerar, de viajar, de ir para o congresso, a gente sente muita falta de tudo isso, mas é muito bom poder ouvir de novo a senhora. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer, só que eu falo muito, né, Nádia? Mas tudo bem, estou sempre disponível. Agradeço mais uma vez. Então tá bom, doutora. Um beijo, boa noite para a senhora, tá? Muito obrigada. Boa noite para você também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, doutora, mais uma vez. Tchau. Tchau. Obrigada, Ana.